Pois bem, pessoal, voltando para a nossa última parte da aula de hoje, né, vamos falar também, continuar falando de outros órgãos, né, que compõem o nosso poder judiciário. E a gente tem seguido aqui o roteiro que é dado pela própria Constituição, que é a nossa principal fonte normativa para a aula de hoje. Então observamos, né, que nós temos, né, também enquanto justiça especializada, veja, a matéria trabalho, né, possibilitou desde a década de 30 a criação, né, de um tribunal específico, né, que tenha um conjunto de princípios, regras, dinâmica, celeridade, né, porque trabalho envolve sobrevivência, sobrevivência envolve vida. Então, a dinâmica da justiça do trabalho, né, pautada sobretudo no princípio da celeridade e na simplificação dos procedimentos, tem como, né, uma das principais estruturas, né, aliás, a Justiça do Trabalho é uma das principais estruturas que garantem, né, esse acesso mais célere às decisões. Então nós temos a estrutura do poder da Justiça do Trabalho, em que você tem na primeira instância, né, as varas do trabalho, né, que são juízes, magistrados específicos, né, que fazem concurso para esta carreira, né, que abrange todo o território nacional. Nem toda cidade tem justiça do trabalho, né? Uruaçu, ele contempla uma região, né, de vários municípios, é um município polo. Quando eu quero dizer que eu não moro numa cidade tão pequena, eu falo, opa, gente, lá tem Justiça do Trabalho, tem Justiça Federal, lá tem INSS, porque são órgãos federais, né? A Justiça do Trabalho é um órgão, né, que é administrado com recursos da União, né, que, aliás, né, federalizados, que indicam a importância de um município. Então nós temos, né, os TRTs, né, que são a segunda instância, né? Então assim, eu entro com recurso e ele vai ser julgado no TRT, né? E em seguida, né, nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que tem sede em Brasília e que é a última instância na esfera especializada do trabalho. Então, a nossa Constituição, veja, diferente do TST, né, desculpa, do STJ, o STJ tem 33 ministros. Veja, isso é uma pegadinha, né? Não é uma pegadinha, foi uma opção política. Né? O TST tem 27 ministros, escolhidos entre brasileiros, então o mesmo critério, né, que é usado com STJ, maior de 35, menos de 65, é nomeado pelo presidente da República e ele é aprovado pelo Senado. Né? O presidente indica ao Senado e o presidente indica ao Senado e o Senado aprova ou não. Né? Então vejam, enquanto, né, no STJ um terço, né, dessa carreira, desse componente é formado por ministro, por integrantes, né, 2/3, aqui, né, apenas 1/5 é composto por pessoas que são de fora da carreira da magistratura e que divide esse quinto constitucional, né, que vai compor o TST, entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Então, 1/5 é de fora da magistratura, entre advogados e promotores, e o restante, ou seja, 4/5, são de juízes do trabalho. Pessoas com uma carreira na magistratura do trabalho. Né? Então isso aqui é uma dinâmica, né? Muito importante de vocês observarem essas diferenças. Eu até destaquei aqui 1/5, no STJ é 1/3 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, né, nós falamos, né, do STF, do CNJ, do STJ, dos tribunais federais, da Justiça do Trabalho e agora, né, um outro componente, né, um outro órgão que faz parte do Poder Judiciário é a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral ele não é um juizado permanente. Né? É bom deixar claro isso. Ele funciona, né, no sentido assim, a sua atividade, né, aliás, seus juízes, eles não são só
né? No caso dos magistrados, não são só juízes eleitorais. Eles geralmente exercem funções duplas e no período eleitoral, né, no período eleitoral, ou quando há uma situação específica, ele é convocado para participar. A gente vai ver no próximo slide, aliás, já vou falar logo, né? Quem compõe o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Né, a chapa Dilma Temer, né, foi acusada, a chapa Aécio foi acusada, a chapa Bolsonaro foi acusada. Então, esses julgamentos que envolvem a matéria eleitoral é julgada, né, no caso, no TSE, de forma originária. Mas situações, por exemplo, lá na Paraíba, um governador perdeu o mandato, né, sendo acusado de ter usado recursos ilícitos. Ele foi afastado, Ronaldo Cunha Lima. Né? É quase o nome do nosso governador de Goiás. Né? Ele foi até a última instância. Né? Começou no TRE, foi até o TSE. Né? Então, quantas pessoas compõem o TSE? 7 membros. Então são 7 pessoas que compõem o TSE. Porque o TSE, né, embora ele seja um órgão permanente, né, corrigindo, ele não é presente diariamente nas atividades jurisdicional, porque não é todo dia que tem eleições, né? Não é todos os dias que nós temos eleições no Brasil, gerais e municipais, em 2 anos, né, alternados. Então, nós temos, né, 3 juízes que são integrantes do STF, né, que compõem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 2 juízes que são indicados pelo STJ e 2 juízes que são indicados pelo presidente da República, entre 6 advogados, né, que é apresentado como a lista sextupla. Então, o presidente ele escolhe 2 desses 6 que vão compor o TSE. Então, veja que a presidência do TSE ela já está pré-delimitada. Quem é que vai ser o presidente do TSE? É necessariamente o ministro do STF. Tanto o presidente como o vice-presidente. Né? O que é que o presidente do órgão faz? Ele escolhe a ordem dos julgamentos do dia. Né? A ordem, a velocidade. Então, quem preside um órgão, ele faz, ele constrói, né, a dinâmica das decisões, no sentido assim, que dia vai ser julgado, que horas vai ser julgado. E esse timing é muito importante, porque a depender de quando for julgado, já perdeu o objeto. Né? Então, é um papel muito importante, né? O papel das presidências dos tribunais, né? Do STJ, do STF, do TST, né? No geral, não são cargos aleatórios, né? São cargos muito importantes. Então observem aqui a composição da justiça eleitoral. Né? O artigo 118 ele descreve, né, essa composição. Então nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília, o Tribunal Regional Eleitoral, que fica nas capitais dos estados, né, ou do Distrito Federal, né, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. A junta é aquele órgão que dá posse, né, ao eleito. Né? Então a junta ela compõe, mas ela não exerce o poder de jurisdição. Ela compõe a justiça, mas ela não julga, né? Ela não julga casos relacionados a assuntos eleitorais. Ela procede mais em situações administrativas. Né? Então aqui eu trago para vocês essa divisão. Então veja que o TSE ele está no topo dessa justiça especializada. Acima do TSE só pode ser provocado o STF se houver um entendimento, e aí esse recurso ele vai ser aceito ou não pelo STF, que houve violação da Constituição Federal. Então, dando continuidade aqui, né, a nosso slide, já estamos acabando. Né? Por fim, né, nós temos a Justiça Militar. A Justiça Militar também é uma justiça especializada, que envolve situações que são consideradas crimes militares. E esses crimes militares são definidos por uma lei ordinária. Então, muitas faculdades, né, algumas pós-graduações, né, são especializadas em justiça militar ou em direito penal militar. Né, eu tive um colega em Campina Grande,
né, que essa é a área de especialidade dele. Ele era policial civil, ele abandonou a carreira para advogar só nessas situações. Ele é professor universitário, né, e ele também é advogado. Ele até lançou um livro, né, O Direito Penal Desmilitarizado. Né? Ele tem uma perspectiva desmilitarizadora de pensar a segurança pública, né? O Vinícius Lúcio. Um dia, quem sabe, a gente não convida ele para estar aqui conosco, né? Diante de tantos colegas que são da carreira militar. Mas voltando aqui, né? Nós temos a Constituição Federal, né? Ele descreve, né, o que é que compõe os tribunais e os juízes militares, né? Quem são esses juízes e tribunais militares? Então, são dois órgãos, né, que ele trata, aliás, em dois incisos, em três instâncias, né? Nós temos o Superior Tribunal Militar, que fica em Brasília, nós temos os tribunais militares, né, que fica nas capitais dos estados ou do Distrito Federal, e os juízes militares, né, que são instituídos por lei, uma lei estadual, né? Então vejam que nós temos aqui a composição, 10 militares compõem esse órgão, né? E 5 civis, né? Que são indicados também pelo presidente do STF, aliás, pelo presidente da República. Belinha tá latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Mas já estamos acabando a aula. Então, observem aqui, né? Quem indica esses ministros que vão compor o STM, que é um órgão que pertence ao Poder Judiciário, ele é parte do Poder Judiciário, ele é indicado todos pelo presidente da República, é nomeado. Né? Veja que não se fala aqui em Senado. É uma decisão que não é passada pelo Senado. Então, aliás, é passada pelo Senado. Não, me perdoe, né? Me perdoe. É uma decisão que é passada pelo Senado, né? Depois de aprovada pelo Senado. Então, recapitulando, o Superior Tribunal Militar ele é composto por 15 ministros vitalícios, né? Então é a vida toda, né, que essa pessoa ela vai ocupar, né, assim como as outras carreiras, 3 oficiais generais da Marinha, da Aeronáutica e 4, né, do Exército, mais 5 civis. Né? Então, entre os civis, nós teremos 3 advogados, né, que tenham os mesmos pré-requisitos, né? Reputação ilibada, notável saber jurídico. Não, veja que ele fala advogado. A composição do STF não se fala em advogado, só fala notório saber jurídico. Então, uma pessoa, um engenheiro, um pedagogo, um matemático pode ser indicado para o STF, e tem pessoas que, inclusive, dessas carreiras, que têm um conhecimento jurídico tão bom e tão sólido quanto um bacharel em direito. Né? O bacharel ele estudou mais, mas não significa que ele sabe mais. Mas, enfim, né? Vamos transcender essa questão. Então, todos os ministros dos órgãos dos tribunais superiores têm que ser avaliado pelo Senado, corrigindo. O STM também tem que ser passado pelo Senado. Veja, não fala Câmara de Deputados, não fala Congresso Nacional, fala Senado, que é composto por 81 senadores e senadoras. Né? E entre os civis também nós temos aqueles que serão indicados pelo Ministério Público da Justiça Militar. Né? Então, para vocês observarem, né, qual é a competência para a gente encerrar essa aula. A competência, gente, um curso especializado, né, de direito penal, militar, ou uma especialização vai dar conta desses assuntos. Não é nossa atribuição aqui dessa disciplina. É só de saber da existência, né, desse órgão e quais são os limites. Porque quando a gente fala em competência, já para encerrar a aula, a gente está estabelecendo os limites. E qual é o limite? A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos por lei. A lei disporá, né, a lei que lê, ordinário, não é uma lei complementar. Né? Em Constitucional 1, vocês já vão saber a diferença entre lei ordinária e lei complementar. Não sei se eu já falei com vocês, mas aqui eu não quero ultrapassar essa barreira, porque tem diferença de quórum. Né? E quando é lei complementar, existe maioria absoluta. Quando é lei ordinária, maioria simples. E a lei complementar, quando ela é exigida, ela é expressa na Constituição. E as leis ordinárias, ela aparece assim, de forma abrangente. Falei bem rápido,
Mas a gente vai esclarecer isso quando tivermos mais calma. Então, por exemplo, uma pessoa que está na carreira militar, né, que brigou com o vizinho, ele vai ser julgado na justiça militar? Tem alguma coisa a ver com a carreira dele? Isso tem que ser levado em consideração. Se tem a ver com a carreira, né, então assim, se exceder os limites das suas atribuições, né, alguma situação administrativa ou que envolve questões da vida, a nossa Constituição, e é uma justiça antiga, não foi inventada com a nossa Constituição, ela atribui que crimes militares, né, definidos por lei, então existe uma lei específica que define esses crimes, vai ser julgado na justiça militar, primeira, segunda ou terceira instância. Então assim, né, nós encerramos a nossa aula, ficou muito longa, né, mas é bom para a gente começar. E só recapitulando, todos os tribunais superiores, né, são indicados pelo presidente da República e confirmados ou não, né? Não há esse costume, mas porque há uma negociação, há uma troca, enfim, né? É um jogo político, né? Então, todos os integrantes dos tribunais superiores são nomeados pelo presidente, mas que são aprovados pelo Senado. Se o Senado não aprova, ele vai ter que nomear outro até conseguir uma aprovação. Para mim agora é boa tarde. Uma boa tarde e até a próxima ocasião.